A paz, Senhor Jesus, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Chamados à Liberdade. Tiago, capítulo 3, versículo 13, fala sobre os dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga ou ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz pelos pacificadores. Amém. Como diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, se acatares a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então o Senhor me trouxe para essa palavra, né? E aí eu comecei a meditar principalmente sobre essa continuação aqui, olha, no 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pesquisar mais a fundo o que significa essa inveja amarga e essa ambição egoísta. E é isso que nós vamos falar hoje. Quando eu fui pesquisar, o que eu encontrei? Inveja amarga, é a tradução da NVI. Na nova versão da Almeida, ela fala inveja amargurada. Já na João Ferreira de Almeida diz um amargo ciúme. E o que isso significa? Colocar-se acima. Sentimento também de inferioridade. Então, ou eu me coloco acima, ou eu me sinto inferior ao que eu estou vendo ou com quem eu estou falando. E olha a parte mais triste agora. Sentimento de inferioridade e desgosto diante da felicidade de outro. Então, se nós estamos tendo esses tipos de sentimentos, e Paulo nos ensina, examine-se a si mesmo, olhe para dentro de você, vê se não tem nada. A oração de Davi fala, Senhor, olha, esquadrinha meu coração, vê se não há em mim nada de imperfeito, de impuro. Mas Paulo nos ensina, examine-se o homem a si mesmo, então olhe para dentro de si, vê se não está tendo esse tipo de atitudes, De repente você está num lugar que você fala, não, aqui eu sei que eu sou superior. E aí vem o sentimento de inferioridade. Também se eu me sinto inferior, eu estou num lugar e eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou inferior, eu nem deveria estar aqui. Então, essa é a inveja amarga. E aí vem a ambição egoísta, A tradução da NVI, na JFA, diz que é um sentimento faccioso. E aí, quando fala em sentimento faccioso, minha mente foi lá em Gálatas 5,19, onde fala lá de facção, que esses não herdarão o reino. O que significa um sentimento faccioso? Querer ser mais que os outros. Ter essência partidária. Você anda tomando partido de A ou de B? A Bíblia nos orienta a sermos imparciais. A Deus pertence o juízo. Romanos capítulo 2. Lê lá a partir do verso 1. Romanos deixa bem claro. Por que você julga o seu irmão só porque ele peca diferente de você? Quem te colocou como juiz sobre a vida dele? Vai dar uma lida lá em Romanos 2. Então, o Senhor deixou bem claro que o que eu vinha desenvolvendo era devido a essa exposição às telas. Então, quando a gente se coloca, de um lado de alguém, de uma situação, você toma partido de algo,
Isso é um sentimento faccioso, sentimento de rivalidade, não. O Senhor nos chamou para nós suportarmos uns aos outros, dar suporte, ajudar, andar em paz com todos, ser humildes, sermos bons. Tiago, aqui no início, ele fala: aquele que não tem sabedoria, aqui ó, no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Mas às vezes por que a gente não está recebendo? Porque tem uma condição para você receber, não é de qualquer jeito. Se acatarem a minha repreensão, então tem uma repreensão, existe um caminho, existe uma forma de se chegar a essa sabedoria, não é de qualquer jeito. Muitos hoje estão negociando a palavra, querem receber para passar o que de graça receberam. Porque a revelação vem do Espírito Santo, não vem de nós. Só conhecer essa palavra aqui, tudo que está escrito, Gênesis, Apocalipse, o diabo também conhece. Mas a revelação do que está por trás é o Espírito Santo quem dá, e ele dá de graça. Né? E eu entendi que aí é onde Tiago fala que essa sabedoria que Deus dá livremente, ele não cobra, né? Ele não precisamos pagar por isso, ela é de graça. E nós precisamos compartilhar de graça, e por isso estou aqui compartilhando hoje com você essa palavra que Deus falou profundamente no meu coração. Todo o sentimento, né, tudo que eu estava sentindo negativo do final do ano para cá, mais ou menos setembro, outubro, deixei todos os meus estudos de lado, a faculdade foi trancada e estava entrando mesmo um quadro depressivo, só querendo saber de ficar dentro do quarto, não queria ver pessoas, não queria conversar. Tipo assim, fazendo as minhas coisas, eu e Deus, né? E eu achando que aquilo era muito espiritual. E o diabo é sutil, às vezes ele faz isso, ele faz parecer, não, como ele está espiritual, ele só tem um momento sozinho lá, no seu secreto, no seu quarto, você e Deus. Né? Você já reparou que é assim? Alguém te manda uma mensagem, te manda um link, de repente é algo, uma palavra, uma pregação, e você clica ali, vai lá e vê, uau, tal. Mas aí acaba aquele automático, ele sobe e já vem outro. E aí o outro é legalzinho, olha, um ensino aqui, algo motivacional, aí você vê. Aí vem um outro, olha esse aqui engraçado, não tem maldade, você vê. Quando você vê, você caiu ali, né? Caiu na rede. E aí quando você vê, passou o tempo e você tá ali, ó, só rolando o dedo e você esqueceu totalmente do restante que você tinha que fazer. Então algo que Deus falou comigo, né, nesse início de ano, que as telas estavam me fazendo mal, estavam me aprisionando. Foi para a liberdade que Cristo me libertou e não para ser aprisionada. Então nós precisamos mudar a nossa mente, mudar o nosso jeito. É a palavra de Deus, né? O Senhor vem nos orientar, e a partir do momento em que eu entendi essa palavra, eu parei um momento ali na minha leitura, eu meditei, e eu me senti muito envergonhada, e eu me arrependi, e eu pedi perdão. E eu perguntei ao Pai como que eu me limpo disso. E ele me falou: o primeiro passo é você se abster dessas coisas. Para de ver. Porque aquilo que você alimenta, você dá força, você faz crescer. Então, quanto mais tela a gente vê, mais a gente alimenta essas coisas ruins dentro da gente, e isso vai crescendo dentro da gente. Vai chegar uma hora que a gente não consegue voltar. Glória a Deus que Ele nos chamou logo no princípio, no comecinho ali, a gente começou a sentir, não estou me sentindo de acordo com o restante do rebanho aqui, das outras ovelhas, o que está acontecendo? E Deus mostrou, tem bicheira na sua cabeça, está precisando de óleo. E aí a gente vem para a palavra, e a palavra ela vem como uma repreensão. E o primeiro passo é reconhecer que você está errado, que você realmente adquiriu essa bicheira aqui e agora precisa de cuidado, precisa de óleo ali em cima para poder, sabe, não pousar mais nenhuma mosca, não colocar mais nenhum bicho. E aí você vai sarar essa mente que foi contaminada por algo que você alimentou ela errado. Então, a gente precisa agora passar a se alimentar com as coisas certas. Sabe, quando a gente fica doente mesmo no corpo e você comeu algo que te intoxicou. O que eu preciso fazer? Como o povo costuma dizer, é um detox. É uma limpeza que a gente faz no nosso corpo para que ele desintoxique, para que você pare de sentir dor, que você volte ao normal.
E assim acontece com a nossa mente, com a nossa alma. A gente intoxicou ela com coisas que não era para ter visto, com excesso de tela. E aí você entrou numa confusão mental que você não está entendendo bem as coisas, não está discernindo bem. O que precisa fazer? Primeiro passo, deixa isso de lado que te intoxicou, para de ver e começa a se encher com as coisas que vai te limpar, que vai te purificar, entra com a palavra. E aí você vai se limpando, vai tirando essas coisas ruins, a palavra de vida vai entrando, né? Essas águas que jorram do nosso interior, ela vai te lavando, vai limpando e você volta a respirar. E você volta a ser livre, com a sua mente limpa, com clareza, com entendimento do que você está lendo, do que Deus está falando com você. Então ficou, sabe, essa dificuldade até de você buscar as coisas do céu, porque você está se enchendo muito com as coisas da terra. E aí eu fiz esse detox e no primeiro, né, dia do ano eu já consegui, voltei a jejuar e lendo mais a palavra, ouvindo mais louvor, orando mais no Espírito, se encher com as coisas do céu. Nós estamos na última hora, o inferno não está brincando e a gente às vezes se distrai muito fácil com as coisas desse mundo. E o que Jesus, né, nos ensinou desde o princípio, fale da palavra, pregue a palavra, viva a palavra. A gente só precisa da palavra, né? Busca primeiro o reino, as outras coisas vão ser acrescentadas. Esse canal é voltado mesmo à palavra, para a gente estar se ajudando, a gente estar se alimentando, a gente está crescendo juntos, está se limpando juntos, né? Como diz a palavra, aquele que está sujo, suje-se ainda mais, mas aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Né? E são poucos, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. A porta do mundo é larga, ela pode ir de qualquer jeito, vamos oba-oba, mas a porta do céu, o caminho que leva à salvação é um caminho estreito, a porta é apertada, tem coisas que você precisa deixar, tem coisas, bagagens que você não vai passar nessa porta, vai ter que largar ela porque a porta é apertada. E é o que Jesus, né, nos ofereceu. Aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Ele diz também, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Então são várias questões, se a gente olhar o que o próprio Jesus disse, a gente vê que o evangelho está meio deturpado hoje, né? Está um cristianismo meio light. Só que para seguir a Jesus, a gente precisa de renunciar, sim. A gente tem que matar a nossa carne todos os dias. A gente tem, sim, que abrir mão de coisas. A gente tem que ser cada dia mais parecido com Jesus, nos aperfeiçoarmos nele até chegar à estatura dele. Então esse é o Evangelho de Jesus. O verdadeiro Evangelho de Jesus, ele não é adaptável aos nossos dias. A palavra não muda, é imutável. Nós é que temos que nos adequar a essa palavra. Então essa é a nossa palavra de hoje. Ela virou uma chave na minha vida e eu espero que vire na sua. Né? Às vezes nós estamos adoecendo, nós estamos nos adoecendo por causa dos excessos de tela. Enche sua mente com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Olhe para o lado, veja as pessoas estão sendo salvas, olhe mais para a sua família, pelos seus. Deixa as coisas do mundo para o mundo. Vamos nos encher com as coisas do céu, porque está na hora da gente colocar essas coisas em prática. O Espírito Santo está para ser derramado, nós vamos viver o último avivamento da igreja. Então nós precisamos estar conectados, mas sem interferência, sabe, com o nosso Senhor. Não deixe que as coisas do mundo venham trazer interferência, porque a gente precisa estar bem com a nossa mente sã, com o nosso corpo são, para a gente cumprir aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Fiquem com Deus, o Senhor te abençoe.